queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do sexto ano, aula de número 50. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha. Sempre peço a vocês tenham os materiais em mãos, porque eles vão ajudá-los, a fazer as suas anotações para que vocês possam, após assistir aqui a nossa aula, responder as atividades e ao longo da aula fazer o exercício de fixação do conteúdo. Então não deixem de ter em mãos, porque eles fazem parte sim da nossa aula. Então vamos ao tema de hoje. Hoje é a nossa última aula em relação aos fatores e elementos do clima. Então já tivemos aqui uma caminhada em relação à climatologia, meteorologia, diferença de tempo e clima, os fatores que influenciam no clima, alguns elementos a gente viu, os ventos, como eles também são parte importante desse sistema climático. E hoje é a nossa última aula, então, na qual o nosso objetivo é identificar os elementos que exercem influência no clima mundial. Então, faltam alguns elementos e a gente vai ver o restante deles hoje. Então, começando com a continentalidade e maritimidade. A maritimidade é a capacidade das águas oceânicas de conservar calor por um período, Então, elas conseguem absorver calor, por um período maior que as áreas continentais. Isso influencia diretamente no clima das regiões costeiras. Ou seja, a água, ela demora mais para se aquecer, É só vocês irem para a praia. Se vocês forem bem cedinho, vai estar frio. Mas ao longo do dia, o calor do sol, a água, ela vai absorvendo aquela água, aquele calor ali do sol. E no final do dia, a água vai estar morninha, vai estar quentinha. Então, é esse período, essa capacidade das águas de absorverem, de conservarem o calor. Já a continentalidade corresponde às áreas continentais influenciadas pelo aquecimento e resfriamento da superfície terrestre. Durante a noite, todo o calor que foi absorvido ao longo do dia, ele é perdido rápido para a atmosfera. Por isso que, diferente ali da maritimidade, então o continente ele se aquece muito rápido, mas ao mesmo tempo ele se resfria muito rápido. Desse modo, as temperaturas noturnas são mais baixas em relação ao dia, o que aumenta a amplitude térmica. O que é a amplitude térmica? Essa variação de temperatura ao longo do dia. Aqui na nossa cidade a gente tem bastante disso, A gente acorda com uma temperatura, aí na primavera principalmente isso acontece. De manhã é frio, aí ao longo do dia já esquenta, aquele efeito cebola ali, casca de cebola, que a gente vai ter que ir tirando as blusas, e no final do dia já está frio de novo, a gente já está colocando mais camada de roupa. Então isso é amplitude térmica, essa diferença de temperatura ao longo de um dia. E no continente isso acontece de forma mais rápida. Ou seja, são termos, maritimidade e continentalidade, são termos que designam, respectivamente, a proximidade de um local do mar ou a sua posição em uma região mais continental, o que vai interferir sobre o clima. Então, a influência que o mar ele tem e a influência que o continente tem sobre o clima local ali daquela região. Isso ocorre porque o solo costuma se aquecer, ou se resfriar mais rapidamente do que a água, o que acarreta então uma maior amplitude térmica, que é essa diferença de temperatura, ao longo do ano em regiões continentais e o inverso em regiões litorâneas. Então, o continente, o solo, ele se aquece mais rápido, mas ao mesmo tempo ele se resfria mais rápido. Já as águas, as porções oceânicas, elas vão demorar mais para aquecer, mas elas vão liberar esse calor de uma forma mais lenta também. Então aqui, continentalidade e maritimidade. Distante da água, grande variação de temperatura, então a amplitude térmica longe da água é maior. Próximo da água, a gente tem uma variação de temperatura menor, justamente porque a água vai liberar o calor de uma forma mais lenta. Então é isso que é continentalidade e maritimidade, essa influência que as regiões têm sobre o clima. As correntes marítimas são porções de águas extensas
que fazem um deslocamento, né, um movimento de se deslocar nos oceanos. As correntes marítimas são os ventos dos oceanos. Vocês lembram que na aula passada a gente viu sobre os ventos, que são as massas de ar, os ventos, né, que são as massas de ar são porções de ar que se deslocam, né, sob a superfície. E elas adquirem as características de onde se formaram, vocês lembram? As correntes marítimas, então, são a nível do mar ali, a nível marítimo. São movimentadas pelos ventos ali e pelo movimento de rotação da Terra. As correntes marítimas têm o poder de interferir na temperatura atmosférica e no movimento das massas de ar. Então, elas se influenciam ali. Por quê? Porque lembrem que as massas de ar, elas têm essa característica de onde se formam. E as correntes marítimas também, elas podem ser frias, quentes, e conforme elas forem evaporando, né, liberando ali a sua massa de água ali, né, aquele vapor da água, isso vai influenciar também na temperatura que vai estar ali na superfície, e as correntes de ar então vão pegar essa umidade, vão carregar com ela essa umidade, a temperatura daquela umidade ali. Apresentam condições específicas, né, as correntes marítimas aqui, elas têm condições específicas de temperatura, o que influencia no clima, então é isso que eu falei, né? Elas vão ter a temperatura ali, elas vão liberar aquele vapor da água, e esse vapor da água vai formar as correntes de ar ali, e isso vai ser liberado então para a atmosfera. Em regiões em que o mar é mais quente, por exemplo, a evaporação aumenta e eleva a umidade que se dispersa para outras regiões. Então vai ser, né, uma corrente quente ali que vai liberar uma umidade mais quente, e se aquela corrente de ar, ela pegar aquela umidade quente ali da região, ali numa região mais marítima, vai ser uma massa de ar quente e úmida. Quando as correntes são mais frias, a umidade local diminui, então tem menos vapor da água, né, sendo produzido ali, e a pressão atmosférica e a umidade passam a ser menores, o que faz com que essa região acabe sugando as massas de ar de outras localidades, que passam a sofrer alterações em seus climas. Então, é dessa forma que as correntes marítimas e as correntes de ar, elas agem em conjunto sob o clima, né, terrestre. E aqui a gente tem, nesse mapa, as direções, ó. Em azul a gente tem correntes frias, em vermelho a gente tem correntes quentes, né? E assim elas caminham sobre o planeta, influenciando então os climas locais. O relevo também, né, influi na questão atmosférica, na questão climática. O relevo ele influi na temperatura e na umidade, ao facilitar ou diminuir a circulação das massas de ar. Pode influenciar na formação de desertos, na ocorrência de chuvas orográficas. As regiões localizadas próximas ou entre montanhas, elas têm esse clima influenciado pelo aquele relevo, as montanhas ali. O que as montanhas elas fazem? Elas dificultam o deslocamento das massas de ar. Isso influencia na umidade e no índice de chuvas da região. Então, por exemplo, Joinville é uma região que acaba chovendo bastante, chove mais que aqui São Bento, uma região mais quente, úmida. Por quê? Por causa da serra. O vento vem, né, essas massas de ar vêm, batem no paredão que é a serra e ficam ali sobre a região de Joinville. Então, o relevo, ele tem essa influência no clima também. Numa cidade localizada entre montanhas, por exemplo, pode fazer mais calor que em uma outra próxima que não tenha esse fator, né, de montanha ali, ela não vai sofrer essa questão ali. Isso ocorre porque o vento tem maior dificuldade para dispersar o ar quente em áreas cercadas por montanhas. Ele vai ficar retido. O vale ali, o Vale do Itajaí, porque Blumenau, Pomerode, aquelas regiões ali do Vale do Itajaí, elas são tão quentes, justamente porque elas estão em um vale, estão cercadas, né, por paredões ali. Então, isso faz com que o ar ele fique retido e essas áreas elas sejam mais quentes. Então, o relevo ele acaba influenciando dessa forma no clima também. As montanhas elas também podem ser barreiras para chegadas de massas de ar, né, úmidas,
em determinadas regiões, deixando-as mais secas. Então, o relevo influencia o clima quando ele oferece obstáculos para a penetração das massas de ar. Essa é a função do relevo. Então, ele pode barrar essas massas de ar e vai dificultar essa circulação atmosférica em regiões muito montanhosas. O albedo. Vocês já ouviram falar sobre albedo? O que é isso? É a taxa de refletividade da luz solar. Então, é o quanto de luz solar ela bate na superfície e ela volta, ela reflete. É o reflexo da luz solar. Quanto mais clara a superfície, maior é o albedo, mais reflexão vai ter. Então, imagine um espelho, a luz bate e volta de uma forma mais rápida, né? Do que se você colocar uma superfície escura. Se você colocar um papel escuro, a luz vai bater, você não vai ver ela refletir de volta. Então, quanto mais claro, mais luz vai refletir. Nas superfícies escuras, o albedo ele é baixo e por isso a maior parte da luz ela vai ficar retida. Ela não vai ter essa reflexão, ela vai ser retida. Por isso que em locais com neve, por mais que se faça sol, ainda é frio, porque a luz solar bate e ela volta, ela reflete, ó. O albedo é maior, essa reflexividade é maior em regiões, ó, que tem muita neve. Então, apesar de ter sol, a neve e neve ali, ela vai continuar frio, né? Justamente por isso, por essa taxa de reflexividade aqui. Já em regiões onde é mais escuro, o solo é mais escuro, o próprio asfalto. Por que o asfalto é tão quente? Porque ele absorve mais calor. O albedo do asfalto é quase nulo. Então, a luz do sol bate e ela fica retida. É muito pouco que volta. Então, como resultado, superfícies com albedo baixo, elas são mais quentes, ó. Asfalto aqui, locais, ó, gramas, né, que são superfícies mais escuras. O mar, ele ainda tem um albedo maior, né? Por essa taxa de reflexividade, ele acaba, apesar da gente ver a cor do mar, é uma cor escura, não. Essa cor é influenciada pela movimentação do mar e pelas quantidades de organismos que estão presentes ali. Se não fosse isso, né, ia ser praticamente transparente. Então, por isso que ele acaba refletindo mais aqui também. Mas o que mais reflete mesmo é a neve. Aqui, nessa imagem, a gente tem as percentagens, até a lua, ó, gente, até a lua reflete de volta, tem albedo. Então, aqui nessa imagem, a gente tem a percentagem ali de albedo de cada elemento aqui. Vocês podem dar uma olhadinha depois. O que mais tem acaba sendo a neve pela sua coloração. Depois a gente tem a vegetação, florestas, principalmente as mais densas, ou seja, aquelas que têm mais presença de árvore, né? O que tem um albedo maior, porque elas vão ser mais escuras, então elas costumam reter umidade. Elas possuem também a capacidade de impedir a incidência dos raios solares no solo, né? Essa dificuldade da luz solar penetrar, porque é tudo muito junto. Florestas densas são aquelas que é uma árvore do lado da outra, fica aquela mata fechada realmente ali. Um bom exemplo é a floresta amazônica. Cidades próximas, né, à floresta amazônica ali, elas costumam ser úmidas, porque essa umidade, né, que a vegetação retira do solo, ela é então lançada na atmosfera. Apesar de ser pouca incidência solar, ainda existe, e isso faz com que haja evaporação, evapotranspiração. Além da localização, né, que é próximo ali da linha do Equador, faz com que seja uma região mais quente também e a evapotranspiração ela seja maior. Variação da vegetação em relação à temperatura e umidade. Aqui a gente tem as duas retas aqui, ó. Então aqui, ó, quente, frio, úmido, seco. Quanto mais quente e úmido, mais floresta. Quanto mais quente e seco, menos floresta. Então, aqui a gente tem essas relações aqui, ó. Aqui a gente tem, então, ó, já vai ser quente e úmido também, ó, já não é tanto, mas ó, aqui a temperatura vai diminuindo, ó. Quanto mais vai diminuindo, menor é a altura da vegetação, ó. Quanto mais quente e úmido, então, quanto mais próximo aqui do eixo zero, então, maior, mais densa vai ser a floresta. Então, achei bem interessante essa imagem, que traz aqui nos eixos aqui essa relação
entre variação da vegetação, né, temperatura e umidade aqui, o que influencia na formação da vegetação. A urbanização também é um ponto bem importante em relação ao clima, porque envolve mudanças climáticas. Então, em grandes centros urbanos existem muitas construções, existe muito concreto. Então, lembrem da taxa de albedo. Então, essa luz solar, ela vai ser contida, né? A incidência solar, ela vai ser contida, ela não vai ser refletida novamente, vai ser absorvida ali. Ou seja, muito concreto e asfalto, fatores que aumentam a retenção do calor. Para piorar ainda, as áreas verdes elas costumam aparecer em menor quantidade. Então, a evapotranspiração, essa umidade do ar, né, que a gente pode ter, que vai refrescar um pouco, ela é muito baixa ou quase nula. Em função do adensamento urbano, né, isso acontece. Com grande quantidade de veículos automotores, a poluição do ar ela também é elevada. Então, esses veículos estão liberando, né, calor e gases para a atmosfera, né, que vão acabar aumentando a temperatura. Esses elementos favorecem a formação de ilhas de calor, alterando o clima de grandes cidades. Logo, a urbanização ela tende a elevar a temperatura média anual de uma determinada região. Então, aqui as ilhas de calor, ó. Uma região de zona rural, né, a gente tem absorção e retenção de calor. Vai ser um pouco menor, né, a gente tem aqui a presença de mata, né, a presença de corpos d'água liberando ali a umidade. Já aqui na cidade é maior essa retenção do calor é maior devido à presença do asfalto e do concreto. A transpiração, né, a evapotranspiração, ela acontece de uma forma maior aqui, ó, a gente consegue ver, e de uma forma menor aqui nas cidades, porque os corpos da água eles são praticamente nulos, né? É difícil identificar um corpo d'água, né? Tem alguns rios e tudo mais, mas alguns deles estão até cobertos, né? E a penetração de água ela vai acontecer de uma forma mais significativa, né, em locais de campo, ali na zona rural, do que aqui na zona urbana. Então, a diferença de calor que a gente tem, ó, de 3 a 10 graus mais quente em regiões urbanas do que nas zonas rurais. Então, isso forma essas ilhas de calor aqui. E aqui é uma imagem do livro Aribabá mais Geografia. Eu não sei se todos vocês têm esse livro, foi distribuído ou não, então eu tirei a foto. Aqui vocês podem dar um zoom depois aqui para ver melhor. Aqui existe a ligação, ó, dos elementos e dos fatores, ó, a temperatura, a precipitação e a pressão atmosférica. Lembra que eram os elementos? Aqui nos fatores também, alguns que a gente conversou aqui, e como os elementos e os fatores eles se conversam e como eles atuam aqui na formação do clima. Então, olhem depois aqui, que vai resumir bastante, né, de tudo que a gente viu aqui nessas aulas. Então, esse quadro aqui, ele resume bastante, é bem interessante, tá bom? Não deixem de ler aqui bem certinho o que está trazendo para vocês. E é isso, com essa aula nós encerramos, então, essa questão climática, né, dos fatores e elementos. A gente conversou bastante, então, também sobre climatologia, meteorologia, a diferença entre eles, tempo e clima. Então, esses fatores climáticos, né, tudo que compõe o clima, a formação do clima, nós conversamos nessas aulas. Não deixem de fazer as suas atividades. Se quiserem pesquisar mais, usem a internet, pesquisem, vão atrás de mais conhecimento, também isso é extremamente importante. O extra que vocês pesquisam aqui sempre vai ser a cerejinha do bolo. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!